são os números dele aí, então, nas últimas temporadas, né? 2024-25 ele fez 17 jogos, uma assistência, 20 desarmes e 11 interceptações, 88% dos passes certos. 23-24 ele fez 24 jogos, deu uma assistência, 29 desarmes, 22 interceptações e 7 cartões. 22-23 ele jogou mais, né? 34 jogos, uma assistência, 2 gols, cara, 17 passes chaves e 7-1 desarmes, os números aí, então, de Rafael Tolói. Ele deu uma entrevista para a Globo, Van, mês passado, em junho, na real, onde ele falou, né, que assim, caso ele chegue em um novo clube, ele vai precisar ali de uma semaninha, pelo menos, para treinar, para estar apto fisicamente para jogar, né? Então, eu creio que ele não chega para jogar de imediato, que ele não chega para jogar assim, sábado já não está em campo, por exemplo. Acho que não seria esse grau de urgência, mas seria importante ter ele o quanto antes para a temporada. Dando a minha opinião, né, conforme a gente estava falando aqui, eu acho boa a contratação, e aí, claro que isso depende dos valores, né? Se for 1 milhão por mês, esquece boa contratação. Não tem mais essa aspa aqui. Mas eu acho que ele é um zagueiro que ele jogou na linha de 3 do Gasperini, como eu falei, então ele conhece bem esse esquema de jogo, num auge que foi do futebol italiano, que foi, acho que o último auge que teve da Itália, que é esse time da própria Atalanta, campeão da Europa League recentemente também, o Tolói. Então, um jogador que é muito importante, ele sai como ídolo do clube, teve uma mega despedida também. Ele teve uma evolução muito grande na Europa, né? Assim, é uma evolução sinistra, parece outro jogador também. E é um cara que, para o que a gente precisa hoje, ele já chega experiente e chega já como uma liderança também de vestiário, de grupo, acho que seria muito importante. Ele chega para tentar apagar uma história passada, porque eu lembro bem da forma que ele saiu do São Paulo, né? Ele saiu num jogo, não vou lembrar, não lembro tão bem assim. Acho que é um jogo contra o Goiás, inclusive, né? Em que ele falha e aí o estádio manda ele para aquele lugar e aí ele foi negociado, já não tinha mais clima, né? Então. Mas eu acho que só continuando que eu. Voltou. Eu acho que caiu a internet da Vanessa. Já ela está de volta conosco aqui. Não sei se foi a minha ou se foi a internet dela, mas ela estava falando em relação ao caso do Tolói. Então, assim, eu acho que é isso justamente, né? É um cara que vai tentar, então, reescrever a história dele, de certa forma, no São Paulo. Acho que é uma aprovação até pessoal para o Tolói, né? Então, quer mudar um pouco esse roteiro? Diga, Van. Tá sem áudio. Eu não sei se foi a minha ou a sua que caiu, mas você estava concluindo sobre o Tolói. Não sei se você conseguiu concluir a sua fala. Foi, pode falar. Não, é que eu estava vendo aqui até uns números que a gente colocou no site. O último jogo dele foi no dia 4 de maio, que ele jogou 45 minutos na vitória da Atalanta por 4-0 contra o Monza pelo Campeonato Italiano. Aí, pelo São Paulo, ele atuou de 2012 a 2015, foi campeão da Sul-Americana, e jogou 128 jogos com 5 gols marcados e 3 assistências. Então, esses são os números do Rafael Tolói também na primeira passagem pelo São Paulo, foi um tempo até considerável, né? Mas, cara, não tem como, né? É muita experiência fora daqui, e acho que pode ser um jogador importante levando em consideração. E assim, 34 anos, tudo bem, eu acho, mas assim, não acho que é fim de carreira também, não é, a gente tá pegando um refúgio, ele foi muito ovacionado saindo da Atalanta. Eu acho que as expectativas são boas, não são ruins, não. E sobre o lance de ter a preparação dele por imediato, tem pessoas perguntando no chat se ele pode jogar Libertadores. Caso o São Paulo avance, aí ele pode ser inscrito pelas quartas da Libertadores, né? Ele pode ser inscrito na próxima fase. Agora não tem mais, teve um limite, foi a sexta-feira passada, né, que ele poderia fazer as inscrições dos jogadores, a troca de jogadores. São Paulo fez 3 trocas, aliás, e só que para o momento agora, tipo, terça-feira, ele não pode atuar, né? Ele poderia atuar caso o São Paulo avance na próxima fase, avance do Atlético Nacional. É isso, velho, exatamente. Então tá aí a informação do Rafael Tolói, né? Também um pouco desse ponto de vista da parte física dele, mas em números, né? Eu acho que é um cara que chega para ajudar o São Paulo. E assim, galera, a gente tem que ter também muito pé no chão em relação ao nosso mundo real, né? Quem o São Paulo pode contratar hoje para essa posição do zagueiro? A gente suou sangue e a gente não conseguiu trazer o Igor Rabelo, que, com todo respeito, não é um jogador brilhante, né? É o quinto reserva do Galo praticamente, e não era um jogador que estava em alta, né? Então,
eu acho que é um movimento importante e, para além, né, de ser um movimento importante, é um movimento. Isso a gente estava esperando, né? Então, porque, assim, isso a gente falava, o próprio Crespo, né, quando ele chegou há 2 meses atrás, a gente já sabia que ele jogaria com assim, 3 zagueiros. E hoje a gente tem 4 zagueiros aptos para jogar no plantel, um deles machucou. Então a gente tem 3 aptos fisicamente para jogar na Libertadores na volta, por exemplo. Na ida, e isso eu falei na transmissão, o Ferrarese fez um jogo assim, pavoroso, desastre total. O cara fez 2 pênaltis, cartão, louco para ser expulso e tal. E a gente olhava para o banco e a gente não tinha esse zagueiro, né? Então, assim, caso ele fizesse um jogo horrível, ele jogaria 90 minutos como foi. Né? Então, assim, não tem, cara, variação no banco de reservas. Então é melhor ter alguém, né? É melhor ter uma opção ali no banco para você ter uma variação desse plantel. Eu vejo dessa forma, pelo menos, aí a situação do nosso querido Rafael Tolói, que está muito próximo de ser o novo jogador do São Paulo. Exames ainda nessa tarde, né? Mas está aí, então, essa situação já caminhando bem entre as partes, né? A gente espera que o São Paulo consiga fechar logo essa contratação aí para não ter novela, para não ter aquela coisa. E, cara, de novo, né, a informação ela foi divulgada pelo GE, primeiramente, então vale passar isso para a galera também, né, de quem que veio essa informação, e dando os créditos ao Braga, ao Gilfrido e todos os nossos colegas ali do Globoesporte.com. Gabriel. É algo... Diga, Van. Não, eu acho que assim, realmente o que você disse, né, ele é um zagueiro que chega aí para... A gente tem 4 à disposição, 4 com o Arboleda, no caso, né? Quando tiver à disposição. Ele seria o 5º, eu acho que é o mínimo que a gente precisa, pelo esquema, principalmente pelo esquema que o Crespo gosta de jogar. E é o que o Pravato disse aqui, que foi o que eu ressaltei aqui, do lance de a gente preparar também jogadores da base. Acho que trazer um reforço mais experiente e que vai poder estar disponível para o Crespo, que ganha essa confiança, que tem essa liderança, que vai poder ser utilizado em alguns momentos, traz essa liberdade para a gente poder investir na base e ver qual jogador ali que é um potencial para poder subir. Porque a gente vai precisar de mais opções, eu acho, porque é aquele lance, você tem 5, você tem 4, você tem 4, você tem 3, você tem 3, você tem 2. Então a gente tem que sempre pensar que coisas podem acontecer, muito, ainda mais com essa maratona de jogos do São Paulo, porque a gente acredita que o São Paulo vai avançar na Libertadores e não dá para contar com a sorte, exatamente o que aconteceu contra o Ferrarese. O Ferrarese vinha bem em todos os jogos, ele tem sido um dos melhores jogadores, muito potencializado pelo Crespo, mas infelizmente no último jogo foi terrível e pode acontecer isso, e a solução seria tirá-lo do jogo para preservá-lo e para preservar o time também. No entanto, a gente não tinha essa opção, e isso pode ficar na conta de uma desclassificação, por exemplo. Imagina se os 2 pênaltis são convertidos, então a gente estaria falando num tom muito diferente hoje. Então acho que a gente precisa muito desse jogador, como você disse, é o que o São Paulo tem, são as condições do São Paulo. Eu acho que o São Paulo pensa de 2 maneiras no mercado, digo, que é realmente a oportunidade de mercado, e o Tolói era essa oportunidade, porque ele estava livre, então teoricamente é mais fácil pelo lance de não ter que pagar o valor pelo passe do atleta. Agora também tem, e Cotia, são os 2 métodos que a gente tem, que não se gasta tanto dinheiro porque a nossa parte financeira é complicada. Então eu acho... E outro ponto também é que o Rafael Tolói não é um zagueiro gringo, né? Ele tem a dupla nacionalidade ali, né? Que ele jogou na seleção da Itália, mas também porque nós temos muitos estrangeiros no elenco. No momento, para jogar o Campeonato Brasileiro, são 9 por jogo. Então a gente está cada vez mais aumentando esse número de estrangeiros, o que tudo bem, até, só que pode ser uma preocupação no futuro, com o retorno de Caleri, por exemplo, e por aí vai. Então acho que é uma das posições que o São Paulo mais precisava. Eu falei, não adianta trazer simplesmente reforços para inchar o elenco, acho que é importante trazer reforços que sejam pedidos do técnico e que se encaixem no esquema que ele quer, porque não adianta trazer por trazer e deixar o cara encostado. Então, ele precisava de um zagueiro? Traga um zagueiro. Quais mais são as posições que o Crespo precisa? Aí vê o que dá para fazer.